Bom dia. Estou aqui com a Andrea Martinez. Ela é psicóloga brasileira e atualmente está morando em Barcelona. Então, Exato. bem-vinda, obrigada, né, por aceitar o convite. E gostaria Obrigada, primeiro que obrigada. você, assim, se apresentasse, falasse um pouco mais de você. Tá. Pois eu sou a Andrea Martinez, eu tenho 29 anos e sim, eu sou psicóloga formada, me formei aí em Salvador. E pronto. E aí, chegando aqui, eu decidi ser qualquer coisa, né? Eu decidi ser o que surgisse, que isso é uma coisa importante que todo mundo que vem para, não só para Uhum, Espanha, para qualquer país de fora. Assim, eu acho que existem dois movimentos. É interessante você vir com um objetivo de dizer quero me desenvolver na minha carreira e ser uma profissional de sucesso ou o que seja, sim. mas também tem que vir com a cabeça bem aberta porque a gente passa por uns perrengues muito grandes aqui e às vezes a necessidade de Uhum. sobreviver, viver, ganhar dinheiro faz a gente também mudar um pouquinho a rota. Isso. E Eu, você graças já a foi Deus, formada? já fui formada, vim formada, Uhum. sim. Acabei minha faculdade, depois de, sei lá, uns 3 anos eu vim para cá. Só que, claro, então quando eu cheguei aqui, eu queria ser qualquer coisa. Eu queria ser garçonete, eu queria ser limpeza, eu queria estudar, eu queria ser tudo, porque eu queria ganhar meu dinheiro e começar minha Uhum. vida, né? E Que é o que você a chegou gente. aí em que ano? Pronto, eu cheguei em 2015, 2015. foi. Eu cheguei em 2015, então eu não vim diretamente para Barcelona, que é onde eu moro agora. Eu primeiro cheguei na Galícia, numa cidadezinha chamada Pontevedra, que é uma cidade muito fofa, mas é assim, brasileiro quando vai para lá, brasileiro de Salvador, né? Eu acho que assim, brasileiro de cidade grande, quando chega na Galícia, sofre. Porque a Galícia Galícia, assim, um conjunto de Uhum. cidades desse tamanho, assim, pequenininhas, pequenininhas. Então Entendi. você chega, aí você tem aquele choque de, meu Deus do céu, que cidade pequena, não tem nada para fazer aqui. E além disso, lá é uma cidade muito que aqui a gente chama de pueblo. Assim, lá Sim. não é uma cidade grande como Barcelona. Uhum. Lá, os trabalhos realmente são de garçonete, de limpeza, de trabalhar em fazenda. Então, assim, Sim. quando você chega lá querendo ser É uma um vida mais grande pacata, né? Digamos empresário, assim, vida de interior e é tal. maravilhosa, mas assim, quando você Uhum. chega falando, você é uma super psicóloga, você pensa, vai ser psicóloga para quem? Porque o pessoal de lá não está muito interessado Entendi. nessas coisas. Sempre vai Uhum. haver, né? A psicologia sempre tem uma saída, mas não sei se eu me explico, né? O Entendi. perfil da cidade não é um perfil assim. Então, E em aí 2015 você chegou na Galícia. E aí depois. cheguei. Depois fui. Primeira coisa que eu fui fazer lá foi estudar por conta própria. Aqui na Espanha a gente tem muitas escolas para adultos, escola para imigrantes. A Cruz Vermelha tem cursos gratuitos. Então, com o dinheiro que eu vim, porque eu vim não para ficar, né? Eu vim para passar três Uhum. meses e acabei ficando. Então, assim, eu comecei a querer Entendi. aprender o idioma também, porque antes de você conseguir um trabalho, como é que você vai conseguir um trabalho sem saber falar espanhol? Sim. Aqui. Então, eu fui estudar. Eu passei 6 meses estudando na Cruz Vermelha, em uma escola de adultos que eram gratuitos, com muitos imigrantes, gente de Marrocos, gente de Índia, gente de tudo quanto era lugar. Então, assim, é muito legal saber disso também, que existem cursos grátis aqui, que Sim. não te dão certificado que algumas pessoas precisam para alguns temas burocráticos, mas que te Pode, dão por um exemplo, estudo. chegar como uma turista e decidir fazer o curso na hora, se você Eu quiser, acho que é né? possível, sim, eu acho que é possível. Incluso como turista, com passaporte, eu acho que sim. Entendi. Então você chega, se inscreve e começa a fazer o curso. Eu tinha curso todos os dias. Eu tinha curso numa escola de segunda a sexta e na outra terças e quintas. E fui estudando muito, muito, muito. Eu sempre fui muito centrada também para estudar. E depois de. Eu cheguei em julho, quando foi em março de 2016, foi quando eu comecei a querer trabalhar mesmo. Porque, como Galícia é uma cidadezinha muito pequena, eu só fazia estudar e eu estava morando na casa de minha tia, eu tinha gastos muito pequenos. Sim. Então, eu não juntei, mas eu também não gastei dinheiro. Uhum. E quando foi em março, eu comecei a buscar trabalho e busquei de babá. Foram os primeiros trabalhos que eu busquei. E o trabalho de babá que eu achei foi numa página da internet que se chama Au Pair. Não Sim, sei se é assim que conheço. se Eu pronuncia. já fui au pair também, quando eu fiz Foi meu intercâmbio na aonde? Austrália. Eu morei um Ai, ano que em legal. Sydney. E foi um dos empregos, assim, que eu achei mais tranquilo, né? Aham, Porque você tá ali com aquela relação com a criança,
tem as responsabilidades, mas não tem tanta agonia, correria de restaurante, de, né, prazo para entregar as coisas. Uma coisa que eu gostei. Eu acho que é uma grande oportunidade, uma grande experiência, que se as pessoas querem vir para cá e são pessoas que têm uma renda, que não têm uma renda, não é um trabalho que vai te deixar milionário, não. É um trabalho que é sacrificante, sim, porque você está 24 horas com a família, às vezes é complicado, mas você morar num país, na casa de alguém, sem gastar, eu não gastava nada na casa dessa família. E eu ganhava, não ganhava rios de dinheiro, mas eu ganhava 280 euros por mês. E trabalhava 6 horas ao dia. Sim. Essas 6 horas são com muitas aspas, porque, claro, você no final está na casa e o que é lazer e trabalho se mistura. Então, mas era uma família muito legal e a particularidade desta família é que ela tinha um filho de 2 anos recém-diagnosticado de autismo. E eu, em Salvador, já tinha tido experiência com autismo. Então, normalmente, as famílias que querem contratar babás, né, para ser au pair, pedem gente que venha ensinar inglês para as crianças. Eu não sou uma mestra do inglês, meu inglês é bem básico, mas eu tenho muita experiência com autismo, então ela me contratou basicamente para isso. Entendi. E então, quando eu me meti nessa casa com essa criança com autismo, minha experiência em Salvador com autismo foi bem pequenininha, mas existiu. Mas aí eu comecei a comer livro, né? Vou estudar, estou com essa criança 24 horas, vou estudar. E comecei a estudar, e realmente comecei a me encontrar na psicologia, porque até então eu queria fazer qualquer coisa. Entendi. E aí, quando eu cheguei com essa criança, eu falei, opa, acho que eu gosto disso. E isso foi na Galícia também ou já em outra cidade? Não, pronto, então isso, claro, quando eu consegui essa família já foi em outra cidade, que foi aqui em Barcelona. Entendi. Que foi cheguei na Galícia em julho de 2015, fui para Barcelona em março de 2016, na verdade numa cidade do lado de Barcelona, que se chama Castelldefels, mas é tudo tão pertinho e tão bem comunicado que de trem você chega em Barcelona em 20 minutos. É Barcelona. É mais Barcelona. E aí mudou, deu uma mudança um pouco, né? E aí, claro, na vida, e assim, na carreira. Claro, e enquanto isso, eu ia também aprendendo o idioma, né? Porque eu saí da Galícia e na Galícia se fala espanhol. Aqui em Barcelona se fala espanhol, na Galícia fala espanhol e galego, mas o galego se parece muito a português. E aqui em Barcelona se fala espanhol e catalão. Então foi esse também, me habituar com um novo idioma, né? Que o catalão é mais complicado. Mas eu consigo me comunicar em espanhol, mas assim, o catalão para mim eu acho que é uma mistura do francês com o espanhol, confere? Então, é o que dizem, né? Mudança. Eu não sei falar francês. Eu também não. Mas então, pela proximidade. Se a gente fosse assim, focar agora assim um pouco na parte acadêmica, né? Como você chegou no mestrado? Foi a partir desse interesse, né, com essa criança, com autismo? Quando eu estava nesta casa, eu conheci meu ex-namorado e a família de meu ex-namorado, os pais dele, trabalhavam numa escola de educação especial. Aqui na Espanha existem as escolas de educação especial. Toda essa polêmica que tem no Brasil, que teve aí faz uns meses da existência, aqui já existe faz anos. E desde o meu ponto de vista é muito positivo. Então, quando eu conheci esse meu ex-namorado, eu já estava querendo deixar o trabalho de au pair por questões realmente de convivência, mas sem remorso no coração. Amava a família, mas a convivência é difícil. E deixei meu currículo nessa escola de educação especial, onde trabalhavam os pais dele. E então, quando eu cheguei lá, foi a minha experiência, acho que da vida. Acho que assim, foi porque no caso eu me deparei com uma escola, não só com uma criança com autismo, eu me deparei com uma escola, era uma escola, então, assim, mínimo 300 crianças, entre 5 anos e 18. Entendi. E eu fiquei numa sala de aula com o que eu chamo a caixa desastre, né? Porque a discapacidade tem muitas caras. Então, tem aquelas pessoas com discapacidade que estão no extremo, que são aquelas que falam, que sabem ler, que sabem escrever,
mas tem uma discapacidade. E tem o outro extremo, que são aquelas que nunca vão falar, que nunca vão poder estar sozinhas, que nunca, enfim, essa discapacidade que baba, que bate, que, enfim, que são mais difíceis, né? Que são mais assistenciais, E que a elas gente ficam, chama. no caso, assim, dentro da escola tem várias matérias, né, no Claro, caso, assim, cada era focado numa, em um ensino só para eles, para conseguir capacitar eles, né, para conseguir lidar com a sociedade, seria isso, assim, no caso? numa escola de educação especial, existem os planos de ensino individual. E então, normalmente, se tenta encaixar, juntar, fazer conjuntos de crianças com o mesmo perfil intelectual. Então, Entendi. assim, em uma sala de aula onde uma criança saiba ler, todas as outras também vão saber ler. É assim, nas Entendi. salas, vou tentando ser assim. Na minha sala, era uma sala caixa desastre, onde não se ensinava nem matemática, nem literatura, nem nada, não se ensinava o que era matéria, pero se ensina gestão de emoções, hábitos de autonomia, que a criança seja capaz de comer sozinha, que ela Interessante. seja capaz de sentar numa mesa para comer, que ela seja capaz de Sim. botar o próprio sapato, vestir a própria roupa, fazer a própria cama. Essas são as matérias que se ensinam numa escola de educação especial com Isso é perfis mais muito difíceis. interessante, porque assim, eu atualmente trabalho numa escola bilíngue e por conta, né, dessa lei do Brasil, a gente tem a lei da inclusão. Então, muitas vezes, além da inclusão, traz a criança para um contexto que não foi pensado para ela. Então, em nenhum Exato. momento ela é prioridade, né? Naquele Não. contexto de sala de aula. Acaba que a gente adapta muitas tarefas, adapta cenários, conversa e procura realmente, né, integrar, mas não foi pensado para ela. Então, isso que é bem Exato. interessante, né? Que é uma escola pensada Exato. para isso. Então, já tem muito Exatamente. bacana. O tema da educação especial é um tema bem complexo, que se algum dia a gente pode falar disso, porque eu tenho experiência Sim, aí sim. a morte. Eu Mas sim, a tenho, questão é essa, que mas é algo que é importante ser debatido, sim. que Bem, realmente são escolas que não são preparadas para ela, mas é muito interessante esse movimento de ensinar autonomia para elas, né? Ensinar que talvez elas não sejam capazes de ter uma vida autônoma e independente quando sejam adultos, mas se elas podem ajudar com tarefas mínimas em casa, já é bom para elas mesmas, porque elas vão se sentir mais capazes, e é bom também para a família, que sabe que vai ter que dar assistência a essa criança para toda a vida, mas se puder tornar a vida mais amena, toda a conquista é bem vista, né? E tudo a bem. partir disso, Sim. eu estava nesta sala e eu era bastante leiga no assunto, porque eu sempre fiz trabalho um no uno, que chama, né? Uma criança, um profissional. Uhum. E neste momento eu estava com 1 milhão de 300 crianças perto de mim e eu fui estudar. Então eu aproveitei para fazer um mestrado. Enquanto eu estava dando entrada nos papéis da minha convalidação do estudo, porque eu cheguei como psicóloga e eu queria saber se existia a possibilidade de, no futuro, continuar sendo psicóloga. Sim. E eles me explicaram que tinha toda uma papelada, né, para fazer. A esta papelada, eu vou chamar de equivalência, equivalência Sim. do meu estudo. Uhum. E quando eu comecei a dar entrada aos meus papéis, eles me disseram: beleza, eu já tenho todos os papéis que você me deu, que são tradução de diploma, histórico escolar, um monte de documento, que eu tenho Uhum. incluso uma página no meu blog dizendo quais são todas as documentações. E eles me disseram: daqui a 2 anos vai sair seu documento. Então, eu tinha 2 anos para esperar. E eu pensei: eu posso esperar sem fazer nada, ou eu posso esperar fazendo alguma coisa, né? E eu, Gente, como dois tinha anos para validar um 2 documento, anos, isso realmente 2 é anos, complexo. não, era horrível, mas enfim. Então, assim, eu usei esses 2 anos para pegar muita experiência, Então, eu já estava trabalhando nessa escola, comecei a trabalhar também numa outra empresa, também com discapacidade, e enquanto isso, eu fui fazer mestrado. Então, me inscrevi num mestrado em autismo, e aí eu consegui uma bolsa de 15% de desconto, e eles disseram que se eu fizesse esse mestrado, eu podia conseguir bolsa num segundo. Uhum.
e eles me deram uma bolsa de 75% no segundo mestrado. E qual foi Então, a eu fiz 2 universidade? mestrados ao mesmo tempo. Foi um centro privado, não foi a universidade. Eu Privado. me... Uhum. Foi um centro E privado qual é de a psicologia. diferença, né, de um centro privado para uma universidade, assim? Para começar, o preço. Uma universidade, É uma bom, importante universidade, saber disso. uma universidade, exato, não, é bastante diferente os preços. Uma universidade, por exemplo, eu me formei na Universidade de Barcelona, eles tinham mestrado em autismo também, e acho que chegava, sei lá, 1.300 euros, alguma coisinha assim, que não é grátis, né? Era Uhum. 1.000 euros, mil e pouquinho. E o mestrado que eu fiz eram 6.000 euros. Era assim, era a diferença bem grande, mas eu fiz com a bolsa de estudo e a diferença é que a universidade não me deixava parcelar esses 1.000 euros. Eu tinha que pagar 1.000 euros de golpe. E o centro privado, sim, me deixou pagar em Golpe que 16 você meses. fala é à vista, né? Pagar assim, Entendi. toma. Tudo bem. Eu não queria pagar. Talvez eu até tivesse nessa época, mas como tudo era muito instável, eu não queria dar 1.000 euros. Uhum. Então, a faculdade não me permitiu parcelar. O centro privado, sim. E logo tinha o tema dos horários. Os horários da universidade eram muito loucos. Era assim, segunda de tarde, terça de manhã. Eram umas coisas assim muito loucas, sabe? Um dia era de tarde, outro Tipo dia a era última, assim. tipo uma última. E o centro privado era só final de semana. Todo sábado e domingo, mas era sábado e domingo. Então eu Entendi. acabei preferindo, ainda que eu tivesse que Entendi. pagar mais caro, Então com ele, todas as ele se facilidades enquadrou no do que você centro estava privado. buscando no momento. Massa. Exato, exato. Então Sim, sim, agora sim. sim, vamos pular um Seria pouquinho. muito legal, seria Sim. muito legal, perdão, seria muito legal ter um diploma numa Universidade de Barcelona, né? Porque isso, acho que no currículo ficaria lindo. Isso que eu Mas ia te perguntar, são inclusive, muitas sobre dificuldades. validação de diploma no Brasil. Porque muitas vezes, né, as pessoas que fazem mestrado fora, quando vêm para cá, tem que fazer esse processo. Esse seu diploma, ele é válido? Você Ele é conseguiria, válido. né, fazer esse processo? Ele é válido, eu conseguiria. Não sei Uhum. quanto tempo levaria, mas eu conseguiria. Ele é válido. Por exemplo, agora eu estou no meu terceiro mestrado. Esse meu terceiro mestrado já não tem nada a ver com psicologia, porque eu estou num processo diferente. Eu estou Sim, fazendo um outro de gestão de empresas, que eu sim. já vou chegar lá. Mas esse mestrado, por exemplo, também é num centro público ou num centro privado, é online e custou 1.000 euros. 1.000 euros fechado, mil e Uhum. pouquinho. 1.090, um negócio mais, 1.000 euros. Totalmente online. E me deixou pagar em 12 meses. Então, cada mês fica 95 euros por mês. Então não Então, foi um golpe, foi uma não, prestação. não. Assim, esse daí também me facilitou bastante. Sim. Agora, este daqui seria no que Brasil a gente chama de MBA. Uhum. Que não é tanto um mestrado como o outro de 6.000 euros que eu fiz, né? O de psicologia eram muitas matérias, eu tinha horas de estágio, era assim, muito mais, era maior, é mais Entendi. complexo. Esse é mais como uma especialização, é diferente. Mas aqui chama mestrado igual. Entendi. Então, ele é totalmente online e ele é mais focado em gestão de empresas. Então, já é mudando um pouco, né, esse caminho da psicologia. Claro, não é tanto mudar, porque eu posso fazer a linha do tempo, né? Porque eu comecei a trabalhar, quando eu estava na escola, eu também estava em outros lugares, porque na escola eu só trabalhava 2 horas por dia e eu precisava de um salário. Uhum. 2 horas por dia não me dá um salário. É importante saber que aqui na Espanha os salários não são altos, né? Assim, não são altos. Não é como ir morar, não sei, talvez na minha cabeça morar nos Estados Unidos, por exemplo, te dá uns salários por hora mais altos. Não sei como é na Austrália, A mas aqui Austrália é você bem tem que alta, fazer, assim. aqui você tem que fazer Tanto o salário bastantes. quanto o custo de vida. Então, assim, é Aqui é bem isso, equilibrado. aqui o custo de vida é alto, não, é regular, é mediano, mas assim, você tem que trabalhar. Você não pode ficar sem trabalhar. Não é trabalhando 2 horinhas que você vai conseguir passar o mês, não. Tem Sim. que trabalhar bem. Então, eu queria chegar nas 8 horas diárias. E aí, me recomendaram numa empresa que trabalha com discapacidade também, mas como monitora. É como uma babá
especial. É uma babá para pessoas especiais. Entendi. Né? Privada, no caso. Você vai na casa da pessoa? Vou na casa da pessoa. Era um trabalho, era doméstico, mas gestionado por uma ONG. Eu estava contratada pela ONG e a ONG buscava as famílias para mim. Entendi. Então, eu fazia muitas famílias, mas contratada pela ONG. Entendi. Que é a ONG que eu estou até hoje. Que é a Associação Xera, né? É onde eu trabalho. Queria saber, assim, eu pesquisei um pouco sobre a associação, mas eu queria saber mais detalhes. Qual é seu cargo? Como é que ela funciona? Você tem algo semelhante no Brasil? Não sei se a gente tem, né, esse tipo de associação aqui. Nunca vi nada parecido no Brasil. O que acontece? É uma ONG para pessoas em situação de risco. Então, a gente tem duas áreas de atuação. Uma área de atuação é diversidade, que é onde eu estou, e a outra área de atuação é atenção social, que se chama, para pessoas, para crianças, entre muitas aspas, normais, né, neurotípicas, mas normalmente em situação de risco econômico, filhos de imigrantes, filhos de pessoas que usam drogas, gente em situação de risco. Então, eu vou para a diversidade porque é onde eu estou. A gente oferece serviços para pessoas com diversidade. A gente oferece serviços que o governo está em falta. Entendi. Então, as famílias para pessoas com diversidade têm gastos muito elevados, por exemplo, com terapias, incluso um cuidado especial, uma babá, né? Falta atenção para estas pessoas. Então, a ONG, o objetivo é cobrir estes serviços que o governo não chega, que a assistência não chega. Então, a gente trabalha com ócio, a gente viaja com as crianças, a gente faz um trabalho que se chama um serviço... um ócio criativo e um serviço de respiro. Pensa que essas famílias estão com essas crianças 24 horas por dia e a nível de saúde mental, isso não é positivo. Então, elas precisam de um respiro, elas precisam descansar. Então, na ONG, a gente oferece pequenas viagens, 2 vezes ao mês, para levar essas crianças embora, né, com a gente, passear e fazer ócio criativo, fazer ócio terapêutico, para que as famílias possam descansar. Eu também estou nesse projeto. Então, eu comecei fazendo projeto só de babá, pegar a criança em casa, levar para a escola, pegar da escola e ficar com ela em casa até os pais chegarem. E tudo isso fazendo um trabalho de autonomia também, porque não é simplesmente pegar a criança, levar para casa e já foi, não. Se a criança quer merendar, a gente ensina elas a fazerem a própria merenda, né? É sempre fomentando a autonomia delas. Se ela tem que tomar banho, a gente ensina ela a tirar, ela mesma tirar a própria roupa, ela mesma abrir o chuveiro, ela botar o shampoo e ela se vestir, tá assim? É um trabalho terapêutico, isso, é uma babá especial por causa disso. Então, precisava de alguém com especialidade em psicologia e autismo, né, no caso, porque a maioria tem autismo. E o ócio criativo, o ócio terapêutico, também. Então, a gente viaja com eles, dorme com eles, faz atividades com eles. E depois, pouco a pouco, a empresa foi crescendo. É uma ONG, mas ela foi crescendo e eu acompanhei esse crescimento dela. Então, pouco a pouco, eu fui conseguindo mais espaço também, porque eu comecei a conhecer quase 90% das famílias com discapacidade. E como eu tinha boa reputação, porque eu tinha uns casos bem difíceis, eu comecei a me destacar na empresa. Então, hoje em dia, eu faço coordenação do setor de discapacidade. Eu continuo viajando com eles, às vezes eu faço trabalho em casa, mas agora também a gente faz um trabalho de terapia familiar, realmente, de trabalhar problemas concretos, um apoio conductual, assim, é algo mais relacionado com a psicologia. E muitas outras coisas, formação eu também faço na empresa. Agora a gente está com um programa de voluntariado, estagiários, tudo isso não tinha no início, e agora a gente já tem. Então, o que acontece? É que então, assim, digamos que a gente pense num cenário de uma pessoa querendo ir para a Espanha, né, no período pós-pandemia. Seria interessante essa pessoa ir já buscando um trabalho ou talvez buscando
focar no idioma, ou até mesmo no mestrado, porque eu vejo que tem muita gente que, eu pelo menos, foquei muito tempo em bolsas. Mas existem possibilidades de que quando você chega no país, você consegue se estabilizar e depois conseguir uma bolsa, né? Então, Aham. Aqui talvez na assim, Espanha, no para um mês de estudante setembro, de psicologia, como é que você acha que seria esse processo, assim? difícil. Difícil. Acho muito difícil. E digo com toda sinceridade, eu quando fiz mestrado com muita gente da América Latina, né? Eu tinha grandes amigas brasileiras, inclusive, chilena, mexicana, vieram muitas latinas fazer os cursos comigo. E todas elas vieram com a expectativa de trabalhar, porque quando te vendem um mestrado, também te vendem dizendo... A primeira pergunta que o estudante que vai fazer mestrado pergunta é: posso Uhum, trabalhar enquanto estiver estudando? sim. Todo mundo pergunta. Então, Uhum, eles te vendem a ideia que sim. Eles te vendem a ideia de que você tem direito a trabalhar 20 horas semanais, fazendo mestrado. O que acontece? Nenhuma empresa quer contratar alguém 20 horas semanais. Então, você vem com o direito de trabalhar 20 horas semanais, mas eu não conheci ninguém, e eu não conheci ninguém que conseguiu trabalho durante 20 horas semanais. nessa área Inclusive, específica, né? No caso. nesta área Uhum, específica. Inclusive, na própria empresa que eu trabalho, a gente entendi. não faz contratos de 20 horas semanais. Então, você pode trabalhar, mas ao mesmo tempo não pode, porque não tem, né? Então, recomendo quem quiser vir fazer mestrado que venha, mas tem que vir com dinheiro no bolso, assim, para passar uns perrengues, porque talvez você até consiga trabalhos de babá. Esses trabalhos têm muito. Trabalho de Sim, babá, trabalho de limpeza, trabalho para ensinar inglês. Aqui o pessoal ensina bastante também, ensinar inglês ou algum outro idioma. eu acredito, Trabalhos. assim, não sei, né, como é para eles ter uma pessoa que não é nativa para ensinar inglês. Então, talvez, não sei se é interessante também, né? Se eles dão prioridade, provavelmente eles vão dar prioridade a quem é nativa do idioma para ensinar inglês. Normalmente funciona muito por indicação, né? Então, Sim, aqui existem muito os brasileiros que se juntam com os brasileiros para ensinar inglês para brasileiro. entendi, Né? Ou um brasileiro recomenda para alguém, né? Um latino que se junta com outro latino e tem recomendação para fulano. Então, entendi. normalmente vai por nicho, né? Mas vai de cada caso. Eu acho que a pessoa que vem tem que vir assim, com cabeça aberta, pouco tímida. Por exemplo, outro dia uma amiga minha perguntou: Dea, encontrei um mestrado em Madrid e estou querendo fazer, mas eu não falo inglês, você acha que eu vou entender? Ou eu não falo espanhol, você acha que eu vou entender? Aí eu falei: amiga, entender você vai, mas você não vai fazer uma pergunta, você não vai se enturmar com ninguém, tá assim, você vai estar fazendo mestrado e ponto. Porque eu conheço essa minha amiga e eu sei que ela é mais tímida, né? Ela tem Uhum, mais vergonha. Então, assim, você vem fazer o mestrado, vem, você vai aprender, vai, mas existem outros aprendizados que às vezes você precisa de um mínimo de idioma. Então, entendi. principalmente num lugar como Barcelona, que tem muita gente que fala catalão. Assim, se Uhum. você já não sabe espanhol, o catalão você não vai nem entender. O catalão Tudo é bem. bem complicado. É É bom que bem a gente complicado. tenha essa visão realista, né, das coisas, porque as empresas vendem o que elas querem, né? Então é bom a Exato, gente ter essa visão mais de quem tá exato, aí. E exato. aí, voltando um pouco assim para. Eu se posso dar uma recomendação de quem quer fazer mestrado aqui, por exemplo, ou algum curso, vai fazer na Galícia. A Galícia é muito mais barato, a Galícia tem Sim, a proximidade do idioma, a Galícia é mais pequenininha, você pode ir daqui para ali andando, você não tem gastos com transporte, a comida é mais barata, a maioria das pessoas são mais simpáticas, tem de tudo. é uma cidade, Os é uma catalães, região menor, né? No caso, a Galícia é região, eu né? recomendo. A Galícia é a região, então, assim, na Galícia tem La Coruña, tem Pontevedra, tem Vigo, tem Santiago de Compostela, então, assim, tem muitos lugares. Por exemplo, Santiago de Compostela é uma cidade estudantil, então, assim, Sim, é ótimo Santiago para quem quer é começar. uma meca, né, para os estudantes, assim. Então, assim, Vejo muita gente falando. se eu pudesse dar recomendação, vai fazer mestrado na Galícia. Se você tem problema econômico, não tira alto, não vai para Barcelona. Barcelona é Sim. muito caro. Eu, Uhum. em um mês em Barcelona, não, eu, em uma semana em Barcelona, gastei o que eu gastei na Galícia em um mês inteiro.
Aqui é muito mais caro. E os Uma média, mestrados assim, também. por mês, mais ou menos de quanto? Para uma pessoa, né, Ó, que não vai gastar muito, digamos assim. Não tem um perfil claro. tão mais de quem está morando, mas talvez um perfil mais de estudante. Seria mais ou menos quanto por mês? Eu outro dia fiz uma conta aqui de, por exemplo, um mercado do mês pode chegar a custar 70 euros. Se você vai comer, assim, feijão, arroz, né? Cozinhar em casa. Né? Um pacote de arroz dura muito tempo, um pacote de feijão dura muito tempo, ainda que o pessoal aqui não seja muito de feijão. Mas eu fiz, assim, uma conta de mais ou menos 70 euros por mês. A comida, se você come em casa, é mais o preço é mais ou menos o mesmo, tanto na Galícia como em Barcelona, porque os Sim. mercados são, né? O mercado é o mesmo. E ele se Mas se, assustar quando a gente pensa no Brasil, né? Nesses valores. mas se você vai, por exemplo, alugar apartamento em Barcelona é caríssimo. É caríssimo. Então, te dou um exemplo. Aqui eu aluguei um quarto de um apartamento, e o Uhum. quarto me custava 450 euros. Lá na Galícia, quando eu busquei apartamento, um apartamento inteiro de 2 quartos custava 450 euros, ou eram 500 euros, numa boa zona. Então, Entendi. assim, O daí você já apartamento tem aqui. inteiro, e isso era só um quarto. Aqui em Fora os Barcelona, outros para você. gastos, né? De Exato, transporte, de exato. lazer, enfim, que você precisar Aqui, para sobreviver. aqui Barcelona é muito grande. Para você ir para um lugar a outro, dificilmente você vai andando. Tem a bicicleta ainda ajuda, Uhum. mas é mais transporte. Então, se você quiser um bilhete com 10 viagens, é 10 euros. Se você quiser um bilhete para passar o mês inteiro, é 40 euros. E lá na Galícia você faz tudo andando. Eu estou Logo, andando, né? logo, se você quiser comer fora, porque por alguma razão você não cozinhou nesse dia. Aqui um menu mínimo vai custar 9 euros. Lá na Galícia eu comia por 5. Tá, assim, eu recomendo, assim, é uma Uhum. recomendação. Talvez não seja a melhor, os melhores. Talvez Barcelona é uma cidade muito boa de festa, de beleza, é muito linda, mas para quem está Sim. começando, eu recomendo algo mais pequenininho. Ótimo. E principalmente pela proximidade do idioma. Se você vem sem saber falar espanhol e se depara com um catalão, você não vai se comunicar direito. Sim, E com o galego, mais ou menos, flui. com certeza. Então é Né? bom saber que existem essas possibilidades. Agora, Uhum. assim, voltando um pouco mais para a pandemia, né? Assim, eu vejo que a Europa teve essa iniciativa primeira de fazer lockdown, e agora eu vejo que algumas coisas estão abrindo, mas daí eu queria saber como é que isso impacta a sua vida, como é que impacta o seu trabalho, Uhum. esse cenário já tá tendo vacina, como é que estão, assim, os processos para essa parte da pandemia mesmo, né? Quando começou a pandemia, foi um caos, né? Como eu acho que no mundo inteiro. Aqui começou antes, então eu ficava vendo umas coisas que estavam acontecendo no Brasil e eu ficava assustada, eu já sabia que ia dar merda, porque aqui, tendo uma das melhores saúdes do mundo, a gente fazendo confinamento e morreu a quantidade de gente que morreu, eu já sabia que no Brasil ia morrer isso vezes 13, né? Uhum. Pensa que no Brasil cabem 13 Espanhas, né? Se você olha as dimensões do mapa, no Brasil cabem 13 Espanhas. Então, considerando que aqui morreram tantas pessoas no melhor sistema de saúde do mundo, um dos melhores, com o confinamento, no Brasil ia morrer um montão. Uma pena, mas aqui foi assim, foi um caos, realmente, quando começou. Eu, particularmente, sofri muito, não tanto por mim, porque eu estava numa situação cômoda. Meu namorado, né, meu namorado, ele trabalha, eu também estava trabalhando, a gente não foi demitido, a gente continuou fazendo os trabalhos, a gente continuou tendo um salário, mas eu me preocupei muito pelas minhas famílias, pelas famílias que eu trabalho. Você ter Os um autista em alunos, casa os 24 pais, horas, uhum, claro, esse você ter cenário. uma família em casa nessa situação é muito difícil, eu recebi muita... A nível emocional foi muito duro, porque eu sou psicóloga, eu também estava no meu processo de me acostumar com toda a situação, mas ao mesmo tempo estava tendo que ajudar a gente. Então, tinha famílias que me ligavam chorando, pedindo misericórdia, e eu não podia sair de casa. Então, lidar emocionalmente com essa situação foi difícil. Continuei trabalhando, fazendo trabalho administrativo,
porque, como eu comentei, eu trabalho não só na parte de ócio, mas também na parte de terapia, na parte de formações, em outros setores também. Então, a parte de ócio se viu afetada, porque a gente não podia sair de casa, obviamente não ia poder viajar com eles. Sim. A parte de estar em casa com eles fazendo de babá, obviamente se viu afetada, porque eu não ia poder ir na casa dele. Mas tudo que era trabalho administrativo e de gestão, que está por detrás das viagens, por detrás das formações, isso eu continuei fazendo. O único que aconteceu foi que houve uma redução de jornada. Aqui tem uma coisa que se chama ERTE, ERTE, que é uma demissão diferente, né? É uma redução de jornada por forças maiores. A depender do caso, tem a opção da suspensão do contrato e da redução de jornada também, né, nas escolas. Então, aqui a gente também passou por isso. Foi, então, reduziram minha jornada a 75%, mas é verdade que eu não estava tendo os gastos que eu tinha antes, então, realmente, eu não me vi afetada, porque eu passei a ganhar 15% menos, mas eu não estava saindo, não estava tendo gasto com transporte. Então reduziram 15%. Não reduziram 75%. Não, reduziram 15%. Tá. Eu disse reduzir 75%. Porque aqui no Brasil teve casos de reduzir 70%. No meu caso, foi redução de 15%, mas teve muitos casos de redução completa e demissões. A questão é que aqui o sistema de seguridade social, que chama, né, La Seguridade Social, que é o governo como pai das pessoas, é muito melhor. Então, as pessoas que foram demitidas, elas não ficaram totalmente ao léu, né? Assim, o pessoal da Cruz Vermelha, eu tenho uma companheira que ela trabalha na Cruz Vermelha, ela cada dia ia fazer almoço solidário. Então, a Cruz Vermelha recebia um dinheiro para dar comida para pessoas que não tinham. Aqui, serviços, e não só a Cruz Vermelha é uma entidade que é enorme, a Cruz Vermelha é enorme, né? A Cruz Vermelha é gigante aqui. Assim, a Cruz Vermelha, ela dava comida, as pessoas não ficavam sem comer, ponto. Não ficava sem comer. Entendi. Todo mundo comeu. Na pandemia, todo mundo comeu. Aqui ninguém morre de fome. Depois, os serviços sociais aqui, os assistentes sociais, eles ajudam muito, 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 muito. E as pessoas, quando são demitidas, elas têm direito a um salário também, né? Aí também. Mas aqui acho que é melhor, é mais... Pode ser? Aqui a gente está tendo várias mudanças, né? Mas ainda existe o seguro-desemprego, mas o que está acontecendo? É um processo de cada vez mais querer que as empresas se responsabilizem pelos funcionários. Então, existem empresas que demitem, contratam como MEI para não ter, né, essa responsabilidade. Cada caso é um caso, mas aqui a situação é bem, bem diferente. É complicado, eu imagino. E você sabe, né? Aqui não vou dizer que foi difícil, para muita gente foi muito difícil, mas eu imagino, assim, do que eu vi, ninguém ficou totalmente abandonado, não houve um abandono, ninguém ficou sem comer, assim, não. Então, assim, eu de certa gostaria, forma, o país ele tem uma estrutura... é uma estrutura que preocupa, claro, porque essa situação não pode se manter por muito tempo. Né? Mas naqueles 2 primeiros meses de pandemia, funcionou. O sistema público funcionou, o sistema público ajudou. E logo, o que aconteceu aqui foi um lockdown e logo flexibilizava. E a gente está nessa sanfona. Lockdown, flexibiliza, lockdown, flexibiliza. Porque eu acho que a gente precisa aqui, a nível econômico, disso. Porque a gente não... e é um país muito turístico também, né? Então, tem esse lado turístico aqui. A Espanha é um bom país, mas não tem a economia de uma Suíça, né? A Espanha, dentro de toda a Europa, a Espanha não é dos melhores países a nível econômico. Então, a gente faz essa sanfona, lockdown e depois volta a trabalhar, lockdown e volta a trabalhar. Então, assim, economia boa, economia ruim, economia boa, economia ruim. Enfim, tinha mais uma questão que já era não tão voltada à pandemia, mas pode ser também, né, relacionada, que é em relação à saudade, né, as coisas que você sente falta do Brasil. Se você pudesse trazer alguma coisa,
ou um aspecto cultural, ou uma pessoa, que o que você traria e o que você traria? Essa é difícil, porque eu sou uma pessoa muito desapegada. E eu sou uma pessoa mentalmente, penso eu, muito estável. Então, quando vem aquele sentimento de ai, que saudade, acho que no minuto seguinte é mentira, passou, sabe? Já passou, acabou. Entendi. É verdade que no início eu tinha, por exemplo, amo minha mãe, amo de paixão e por mim ela estaria aqui, mas ela não quis ficar, então assim, tá tudo bem, ela voltou e eu aceito o processo dela e a gente se fala por internet. Então, assim, se eu pudesse trazer uma pessoa, seria esta pessoa, minha mãe. Mas tá tudo bem, porque aqui, por exemplo, eu consegui trazer minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha. Quando eu vim, minha tia já estava aqui, meu primo, então eu não estou sozinha de Entendi. Então família. você já tem Eu um imagino apoio também. é, Isso é muito eu bom. imagino que outras pessoas muito provavelmente sofram mais com isso, porque você estar num país totalmente sozinha, isso sim é difícil. Eu também sou uma pessoa muito social, então assim, quando eu cheguei, eu me dei conta que eu não ia fazer amizades da maneira mais fácil do mundo. Porque eu sou social, mas você não pode chegar na rua e falar, oi, tudo bom, quer ser meu amigo? Né? Não existe isso, dizer, oi, vamos ser amigos. E eu comecei a me dar conta que meus amigos no Brasil eram meus amigos da faculdade, meus amigos da escola, meus amigos da academia, meus amigos do não sei aonde. E aqui eu não frequentava nada. Eu frequentava a escola, que era uma escola de adultos, e a Cruz Vermelha, e assim, tentava fazer amiguinhos aí, mas não rolavam as amizades muito grandes. Graças a Deus tem as redes sociais, e aí sim eu acho que eu me defendo muito bem. Então, eu comecei a fazer grupos de brasileiros que se sentem sozinhos, sabe? Coisas Eu assim. fazia isso quando eu E morava eu fora também. Eu também. marcava no Facebook lá, gente, vamos fazer uma trilha, não É, sei aonde, vamos exato. fazer um sarau, tipo, meu Deus, as coisas que a gente faz Pois, assim que a gente não tem medo. com certeza. Eu cheguei aqui em Barcelona, na Galícia, eu fiz amizade com muita gente, porque lá tinha muito brasileiro e era uma cidade pequenininha, assim, pequeniníssima, e todo mundo se conhecia. Mas quando eu cheguei em Barcelona, cidade grande, a primeira coisa que eu fiz foi Facebook, brasileiros em Barcelona. E botei lá no grupo, né? Brasileiros querem se encontrar, vamos fazer um encontro de brasileiro. E, sei lá, vieram umas 10 pessoas. E das 10 pessoas, aí fez um grupão de WhatsApp. Aí esse grupo junta outro grupo. E hoje em dia eu tenho um montão de amigos brasileiros aqui em Barcelona. Normalmente as pessoas dizem, não se junte com brasileiro. Eu amo os brasileiros que eu conheci aqui. Assim, não Não tem tive como, eu problema com acho que nenhum não tem brasileiro. como não se juntar com o brasileiro, não é? A gente. Claro, também me juntei com o espanhol. Assim, também me Uhum, juntei com os dois. Não fechei o sim. ciclo. Né? Não é de só brasileiro e só espanhol, não, misturei, porque a gente é daqui. Então, o legal de conhecer brasileiro é que, por exemplo, os brasileiros aqui se viram nos 30. Então, assim, você quer comer um acarajé, você bota lá no grupo quem faz acarajé. E se ninguém faz acarajé, alguém vai querer ganhar dinheiro e vai aprender a fazer, sabe? Então, eu não Uhum, faço, mas eu vou aprender entendi, para mas fazer. vamos lá, então. Então, Entendi. Então tem então esse, é isso, a esse saudade apoio. da comida. Não, exato. Então, assim, saudade dos amigos. Eu fiz amigos, fiz novos e mantive os velhos por internet. Uhum. Saudade gastronômica. Eu fui buscando gente que fazia o que eu queria comer. Então, assim, hoje em dia eu tenho muita saudade de cuscuz. Ainda não encontrei gente que faz cuscuz. Mas o cuscuz Mas você também não pode era pedir que para alguém trazer também, né? Na mala. Tem essa Exato, mas também opção. não era que eu. Mas é estranho, porque eu nunca fui cuscuzeira no Brasil. É simplesmente o fato de não ter cuscuz, aí você faz, quero Acho que que não tem. é a influência da Juliette, É, talvez. exato, cuscuz, né? Pois é, influência, muito influenciável. Mas assim, acarajé, abará, Sim. tapioca, açaí agora que vende, é o olho da cara, mas vende. Então, assim, saudade alimentar não tenho. No início eu tinha saudade da cultura, né? Da saudade da pessoa que chega tocando você, da pessoa que nunca te viu na vida e Uhum. sabe? Do motorista que dá Mas risada. é importante também salientar, né? Isso do seu grupo de apoio, né? Que queira ou não queira, a gente às vezes pensa assim, não, eu vou morar não sei aonde. Mas aí é importante, né, ressaltar isso, que é bom ter também família, você conseguiu trazer pessoas que, né, da sua família, que dão Exato, essa base, esse suporte. Então, exato. temos, assim, alguns cenários possíveis, né? Ou você vai, né, quem está querendo ir agora, ou vai para estudar com seu dinheirinho guardado, reserva financeira, tudo direitinho, sabendo que não vai ser fácil, né, achar emprego, ou vai para uma cidade menor
né, para ralar mesmo, aprender espanhol e aí fazer esse contato com os brasileiros e ir podendo, né, E fazer crescer. contato. Aqui vocês têm que chegar e você tem que fazer contato. Contato para dizer, olha, eu faço isso, eu sei fazer isso, ou eu quero fazer qualquer coisa, me chame, me ligue. E manter esse contato e ser cabeça aberta realmente, porque se você vem aqui com a cabecinha fechada, não dá. Eu costumo dizer que vir morar no exterior é como nascer de novo no sentido metafórico, mas também em qualquer outro aspecto, porque quando você chega, você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a andar, você não sabe se você vira à direita, você não sabe se aqui é o mar ou é a montanha. Aqui tem muito isso, né? De um lado está o mar, do outro lado está a montanha. Então, se você vira à direita, você tem que saber se para cá é a praia e se para cá é... É como se você está em Salvador. Se você está em Salvador, você tem que saber que se você virar à direita, você vai para a favela, e se você virar à esquerda, você vai para o mar. Quando você chega aqui, você também tem que aprender a andar, né? Tem que aprender a se localizar nesse mapa que você nunca nem viu. Então, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a falar, você tem que aprender a se socializar, você tem que aprender a crescer, né? Até que você possa chegar na sua adolescência e começar a trabalhar. É verdade, porque Exato. quando você chega aqui para você trabalhar já de cara, né? Porque tem muita gente que tem essa ansiedade. Eu acho que é uma ansiedade natural, porque no Brasil, se você não trabalha, você morre de fome. Aqui as coisas são um pouquinho mais take it easy, né? Se você tem um dinheirinho para sobreviver, eu recomendo, vai para serviços sociais. Chegou, tem um mínimo de papel, um mínimo de... Você não pode ir para Burocracia, serviços, assim. você não pode ir para serviços sociais se você é turista, né? Mas se você vem e está numa situação difícil e você vai em serviços sociais, talvez serviços sociais te diga, eu não posso te ajudar, mas eu te recomendo fulano e recomenda uma entidade. Aqui tem muita ajuda social. Ajuda social, comedor social, albergue social. Então, assim, aqui você... roupa de graça. Quando eu cheguei na Galícia, tinha uma empresa que se chama Caritas, que ela me dava roupa. Ela me dava roupa. Eu tinha meu dinheirinho, mas eu não queria gastar meu dinheiro com roupa de frio, por exemplo. Comprar um casaco de frio é caro. Então, eu não posso passar frio, né? É um direito humano meu, não passar frio. Você vai na empresa e eles te dão roupa usada, roupa de segunda mão, mas roupa boa. Então, assim, chega com calma, chega com o pensamento focado. Vou trabalhar, vou me especializar, vou crescer, mas também com a tem mente aberta, porque se não der certo aquele plano, né? Tipo, segue adiante e se reinventa e recomeça. Exato. Mas chegar com a cabeça decidida, mas também sem essa fome, esse desespero que o brasileiro tem, porque o brasileiro necessita esse desespero para viver aí. Mas aqui a vida é um pouquinho mais fácil, graças a Deus. Tudo bem. Então, muito obrigada, assim, obrigada. Perfeito. Parabéns, né, pelo seu trabalho, pela sua carreira. Eu acho que é um trabalho que é nobre, né? A gente vê que o que você faz envolve criança, envolve diversidade, envolve pessoas que estão, de certa maneira, excluídas da sociedade, né? Ou que são tratadas como... Né? Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Que você tenha muito sucesso. E muito obrigada também pela entrevista. Obrigada a você, adorei. E precisando de alguma coisa, estamos aqui. Tudo bem. Eu tenho minha página na internet, você pode Sim, botar inclusive ela. Eu quero depois pegar os dados direitinho para colocar na postagem. Pode botar. E assim, tem informações que eu não sei dar, porque meu processo foi um processo de quem já veio com nacionalidade. Mas eu informo, como se chama? Eu indico alguém que saiba. Você pode divulgar seu blog aqui para os meus seguidores? Meu blog meu blog está no link do Instagram, mas é brasileiroembarcelona.blogspot.com. Em breve a gente vai ter domínio, mas por enquanto é isso. Perfeito. Yes. Tá.